Muito bem, então estamos ao vivo teoricamente, mas ele está só gravando, né. Eh, então, Grazi, primeiro te pergunto, né, se está tudo bem você contar um pouquinho da tua história pra gente? Tudo sim, aham, com o maior prazer. Então tá bom. Então começa se apresentando um pouquinho, falando quem que você é, que idade que você tem, da onde que você é, me faz um resuminho da Graziela, por favor. Tá bom. Então, meu nome é Graziela Martins, eu tenho 47 anos, fiz esse mês, trabalho no mercado financeiro, sou bancária há 25 anos, nasci no Rio de Janeiro e adotei Curitiba como minha cidade, né, do coração. Fiquei um tempo morando em Floripa também, retornei para Curitiba faz 4 anos e sou apaixonada por essas duas cidades, né? A minha família mora aqui em Curitiba hoje, né? Então, esse é um pouquinho de mim. Legal. E agora, a próxima pergunta que eu queria te fazer é como que era a tua vida, antes da gente se conhecer, assim, antes de você me conhecer, como que era Uhum, a relação com a comida, com o corpo? uhum, Conta um pouquinho da tua história, assim. conto. Eu lido com essa questão do corpo, do peso, desde os 7 anos de idade. Com 7 anos, a minha mãe me levou no pediatra e ele falou para minha mãe para ela me colocar numa atividade física, porque senão eu seria uma adulta obesa, né? E aí, aos 7 anos de idade, eu comecei a fazer atividade física, e antes mesmo de eu ter consciência de peso, de alimentação, enfim, eu sempre tive uma relação bastante complicada com a comida, desde criança, né? Na faixa ali de 2, 3 anos, eu tinha uma avó de criação, vamos dizer assim, que era uma vizinha, uma senhorinha que foi mais presente na minha vida do que meus avós mesmos, e eu almoçava em casa, fugia da minha casa, porque eu morava aqui, lá no Rio a gente chama de vila, aqui a gente chamaria de condomínio, né? E eu Sim. morava nesse condomínio, eu saía da minha casa, porque daí tinha livre acesso, não entrava carro, eu ia na casa dela e almoçava de novo, né? Então a minha relação com a comida foi complicada desde que eu me entendo por gente, né? E isso perdurou durante toda a minha vida até que nós nos conhecemos, né? Eu passei a vida inteira tendo muito transtorno alimentar. O meu peso ele sempre era inversamente proporcional ao meu estado emocional. Então, quando eu conseguia estar mais estabilizada emocionalmente, eu conseguia manter meu peso mais ou menos, né, estável. Mas qualquer coisa que acontecesse, que eu ficasse mais abalada emocionalmente, o meu peso explodia, assim. Eu tive 3 ganhos de peso muito significativos durante a vida, assim, de engordar mais de 20 quilos, né? E o último episódio desse foi após um processo de síndrome do pânico, bem grave que eu tive, na época desencadeado por uma questão profissional, e aí nessa época eu engordei 25 quilos, foi a última vez. E foi um dos motivos que me trouxe de volta para Curitiba, né, que eu estava morando na época em Floripa. E aí, depois de 3 anos, eu tentando emagrecer, e eu tinha atingido um peso muito alto, né, eu achei que eu não era capaz mais de conseguir emagrecer. E aí eu tinha, na época, pensado em recorrer à cirurgia bariátrica, né. É, Algumas pessoas me falavam que não era o caso, porque eu não cheguei a ficar uma obesa mórbida, nada, mas na minha cabeça aquele era o único caminho possível para mim, porque o problema não era o peso na balança, mas o sofrimento que isso me causou a vida inteira. Sim. Era limitante para mim, sabe? Eu me sentia mal, por exemplo, eu achava que eu não tinha o direito de estar na praia, eu sentia vergonha, eu deixava de ir nos lugares, e isso por muitas vezes impactou até na minha vida profissional. Eu tinha vergonha, assim, sabe, do meu corpo, do meu peso, eu tinha uma sensação como se a minha gordura agredisse as pessoas, Uau. sabe? Então era muito complicado. E eu falava para as pessoas, eu queria que alguém conseguisse colocar a mão em mim e sentir a dor que eu sinto. Eu sentia uma dor que parecia que era na minha alma. Era um sofrimento constante, diário, assim, sabe? Que tomava meus pensamentos o tempo todo. Pensamento muito em comida. Como é que você se sentia diante da comida antes?
Ah, completamente impotente, completamente impotente. Eu olhava assim, eu achava que nunca na vida eu ia conseguir lidar com a comida, e o meu maior medo, o meu maior desespero é porque, assim, uma pessoa que precisa se livrar de um vício, como, por exemplo, o cigarro, o álcool, a pessoa não necessita desse vício para sobreviver. E eu precisava comer, a gente precisa comer todos os dias. E eu não conseguia ter uma relação saudável com a comida. Eu pensava em comida 24 horas por dia, 24 horas por dia. E aí eu tinha aqueles episódios assim, eu tô desesperada de vontade de comer brigadeiro. E aí as pessoas falavam assim, nossa, mas você fica assim porque você não come. É porque a vontade não era do brigadeiro. Se eu comesse o brigadeiro, eu tinha vontade de comer pizza. Aí eu comia pizza, eu tinha vontade de comer hambúrguer. E eu pensava, era a única coisa que povoava a minha cabeça o tempo todo. E eu não tinha assim, eu tô com vontade de comer pizza. Eu tinha que ir num rodízio de pizza. E eu não tinha nenhum controle assim em relação à minha saciedade. A minha régua de saciedade era assim, eu não consigo mais comer, porque se eu comer mais eu vou vomitar. Essa Passar era o mal. meu, ia passar mal. Era o meu parâmetro ali de saciedade, né? E esse pensamento em comida o tempo todo, né? Tudo que eu ia fazer, por exemplo, às vezes eu não estava nem motivada a sair aí a algum lugar, mas se tivesse comida eu ia. Né? Então, o tempo todo, 24 horas por dia pensando em comida. E aí eu tinha momentos assim, extremos, né? Porque eu tive nesse período 2 emagrecimentos também bem significativos, mas aquela coisa assim, de abstinência total, né? De não ter mais vida social, as pessoas me chamavam, eu não ia, porque tinha comida, não comia mais nada do que eu gostava, porque engordava, eu malhava 7 dias por semana, 4, 5 horas por dia, né? Então, assim, era uma vida completamente disfuncional em relação à alimentação, assim, totalmente. É muito extremo, né? Quando eu te escuto, assim, eu percebo o quanto que você vivia em extremos. Uhum, Ou descontrolada diante da comida, ou em restrições, né? uhum, Parece bem, é bem nítido, assim, né? uhum. Os extremos. E como é que era a relação com o corpo, assim? Como que você se sentia com o seu corpo? Porque, querendo ou não, o corpo, quando a gente faz efeito sanfona muito grande, ele também, né, mexe muito na imagem corporal e tudo mais. Como que você se sentia com o teu corpo, assim? Aham. Sempre me senti super desconfortável dentro do meu corpo. Eu tinha uma frase que eu falava para as minhas amigas mais próximas, assim, que eu falava assim, gente, esse corpo não combina comigo. Ele não combina com as coisas que eu gosto de fazer. Eu sou uma pessoa que eu amo praia, tenho necessidade de sentir cheiro de água salgada, e era o lugar que eu me sentia mais desconfortável de todos, né? Então eu me sentia extremamente desconfortável, eu não conseguia olhar nada de bonito no meu corpo, nada, absolutamente nada. Eu tentava esconder meu corpo o tempo todo, assim, sabe, com roupa que não marque muito. Então eu sempre, eu olhava, eu falava que eu me achava baixa demais, gorda demais, com a perna grossa demais. Aí comprar roupa sempre foi muito difícil. Quando a gente vai, principalmente nessas lojas assim de departamento, que tem um monte de espelho naqueles provadores assim, nossa, aquilo para mim era uma tortura. Porque eu ia lá, não provava roupa, eu ficava naqueles vários ângulos procurando todos os defeitos que o meu corpo tem, todas as dobras que eu ainda não tinha conseguido ver em casa. Até porque eu fugia de espelho, foto, desesperadamente. Se tivesse em algum lugar, algum evento, as pessoas fossem tirar foto, eu tentava, eu vou no banheiro, para não aparecer na foto, Você né? fugia de foto. Fugia, aham. Fugia, filmagem assim, então, meu Deus do céu, nunca na vida que eu teria coragem de fazer. Então, era uma relação muito ruim, assim, sabe, com o meu corpo, muito ruim, muito. Sim. E teve algum ponto de virada, assim, um ponto que você percebeu que todos os processos anteriores de emagrecimento, né, não iam dar certo? Você acha que foi quando te indicaram a cirurgia bariátrica? Como que foi, assim? Qual que foi o teu ponto de virada, assim? Então, na verdade, a bariátrica na época nem foi uma indicação. Eu tenho algumas pessoas que eu conheço que fizeram essa cirurgia,
Algumas realmente necessitavam, outras eu mesma achava que a pessoa nem tinha necessidade de chegar a esse extremo, mas assim, eu olhava aquelas pessoas magras, eu falava, gente, é porque para mim a magreza ela estava associada à felicidade. Eu achava que eu só iria ser feliz o dia que eu fosse magra. Esse processo ele é tão contundente para mim que ali na minha fase de adolescência, e aí eu fiquei muito focada no meu trabalho, na minha carreira, porque eu pensava assim, nossa, eu tenho que ser muito boa no que eu faço, eu tenho que ter muito dinheiro, porque é isso que vai fazer as pessoas se interessarem por mim. Eu achava que eu nunca ia conseguir ter um relacionamento porque eu era gorda. As pessoas, eu falava assim, se eu não gosto, e eu não julgava as pessoas, porque eu falava assim, se eu não gosto, eu não posso obrigar os outros a gostarem, né? Então, era da minha visão que eu olhava, eu achava que era impossível. E aí, eu fui atrás, né? E a minha cunhada, ela é psicóloga também. E ela foi bastante contra a minha decisão. E aí, todo o processo ali pré-operatório, tinha uma consulta com a psicóloga, que até o profissional de saúde me indicou a dele, mas ela me pediu, ela falou, tudo bem, você quer fazer, a gente vai te apoiar, mas eu vou te pedir, então, para que você vá na doutora Priscila, lá no IPCAC. E aí, marquei a consulta. Até o dia que eu cheguei, e na verdade, eu sentia muito medo de fazer a cirurgia bariátrica, porque como eu me sentia, assim, completamente fora do controle em relação à comida, eu tinha medo, e eu falei isso para o médico quando eu fui, falei, doutor, sabe o que eu tenho medo? É fazer a cirurgia e ter um ataque de compulsão e morrer, explodir por dentro. E ele olhou para minha cara e falou assim, realmente, se você tiver um episódio de compulsão alimentar seguido da cirurgia, isso pode acontecer. E ali eu fiquei com muito medo. E sem contar que eu conheço umas 2 pessoas que fizeram bariátrica, que tinham bastante sofrimento, assim, né, com relação a essa questão com o corpo, com o peso, e essas pessoas acabaram adquirindo outros vícios, né. E ali eu fiquei com muito medo. E aí, quando eu cheguei, né, no IPCAC, na nossa primeira consulta, que a doutora me pediu para contar toda a minha história, e eu me lembro que no dia a doutora me fez uma pergunta, assim, que para mim eu acho que foi ali que caiu a chave, sabe? Que a doutora me falou assim, você acha que reduzir o tamanho do seu estômago vai resolver o problema? E ali eu pensei, eu falei assim, puxa, eu falei, eu não sei, mas é a única saída que eu vejo hoje. E na verdade a minha busca não era pela magreza, era para parar de sofrer, de sentir esse sentimento de me sentir inadequada em qualquer lugar que eu fosse. Sabe, qualquer lugar que eu precisasse me expor, uma entrevista de emprego, uma visita, eu trabalho em área comercial, então eu preciso visitar empresas, assim, eu chegava naquele lugar, nossa, eu pensava assim, nossa, eu tenho que ter um currículo invejável, porque imagina você sentar na frente do empresário, ele vai olhar para mim e eu não passo credibilidade. Chegava nesse nível, né? Então, naquele dia, eu pensei, assim, a doutora até me falou, o que você acha da gente tentar? A doutora me falou, a decisão é sua, o que você fizer eu vou te apoiar e a gente vai acompanhar, mas o que você acha da gente tentar um outro caminho? E eu voltei para casa aquele dia e fiquei pensando, sabe? Eu falei assim, puxa vida, eu já consegui ter 2 processos de emagrecimento muito grandes, mas naquele dia, para mim, ia ser mais um processo de emagrecimento que ia ser igual aos outros, de dieta e enfim, né? E aí, na nossa primeira sessão, a doutora falou assim, aqui não tem dieta, esquece essa palavra dieta, a gente não vai fazer dieta. E durante os 2 primeiros meses, eu acho que eu falei isso toda a sessão, que isso não ia funcionar para mim. Né? Não levando em absoluto, assim, colocando em xeque a sua capacidade, mas eu não me sentia capaz, diante de tudo que eu tinha vivido até hoje, de olhar e falar assim, puxa, um dia eu posso ter uma relação normal com a comida, eu posso ter uma relação como as pessoas, né, que não têm um transtorno alimentar têm com a comida. Eu não me via capaz disso. Então, eu acho que foi ali. É interessante isso que você fala, parece muito distante, né, parece que Muito. você não é capaz de conseguir. Até porque eu passei uma vida, né, eu passei 40 anos tentando, né, 39, vamos dizer assim, né, tentando e nada dava certo, era aquela coisa assim que era
um sucesso temporário, porque a minha relação com a comida não mudava. Então, o tempo que eu me predispunha a fazer uma dieta, a ir para a academia, e a relação com a academia também era outra, porque a academia, para mim, ela tinha um único objetivo de emagrecer. Eu tinha que ir, então ela era mais uma obrigação, Uhum. né? E aí, para mim, está sendo, né? Eu até falei para a doutora um dia na sessão, e a doutora me parou na hora que eu falei, porque eu relatei na sessão quando eu tinha transtorno alimentar. Porque para mim, assim, foi um divisor de águas, assim, na minha vida. É por isso que eu estou aqui, eu falei que eu queria fazer esse depoimento, porque eu imagino a quantidade de pessoas que sentem o que eu sinto, de meninas que passam a adolescência perdendo oportunidades na vida por Sim. conta de uma coisa que existe na nossa cabeça. Também relatei que agora, recentemente, eu vi umas fotos na minha época de 12, 13 anos, eu não podia ser chamada nem de gordinha, e eu passei a vida com sofrimento, eu perdi muita oportunidade na minha vida, porque eu me achava inadequada, né? Sim. E às vezes E nem era, né, nem estava acima do peso e nem tinha essa. exato. E quando eu falo isso, não tem nem. E hoje eu entendo que isso não tem a ver com o peso que está na balança, mas com a imagem que a gente às vezes busca ter, né? Hoje eu tenho plena consciência que o meu biotipo, assim, eu jamais vou ser uma mulher longilínea, mas está tudo bem, eu não preciso ser longilínea para ser bonita, para ser interessante, para ser legal, né? E naquela época eu não achava isso. Sim. Então, eu me motivei muito de vir aqui contar a minha história, até porque, assim, não tem preço. A primeira vez que eu fui para a praia, depois que nós começamos o nosso processo, eu até falei um dia na terapia, para mim, está sendo tudo novo, tudo absolutamente novo. Eu estou descobrindo as coisas como se eu fosse um nenê. Até com relação aos meus gostos, assim, alimentares, porque antes eu tinha uma compulsão tão grande que era de comer, eu gostava. Então, eu gostava de tudo. E agora eu estou reexperimentando as coisas, né? E tem certas coisas que eu como, eu falo assim, nossa, mas eu nem gosto disso. Isso, para mim, não é tão gostoso. E Aham. aí, quando eu fui para a praia também, foi uma sensação, assim, de liberdade, sabe? De tranquilidade. Eu falei, gente, eu estou no lugar que eu mais amo estar e eu estou tranquila. Eu Uhum. estou bem com o meu corpo, eu tenho o direito de estar aqui como qualquer pessoa tem, né? E, nossa, é libertador, assim. Eu acho que é um primeiro passo, assim, para a gente realmente assumir a nossa vida e ser feliz, assim, né? Porque isso não está na cabeça dos outros, está na gente, Sim. né? Eu olho para trás assim e vejo a vida, assim, as pessoas me falando, mas você não é gorda, mas você não é feia, mas você e não importava o que falassem para mim. Se eu não tivesse naquele padrão que estava na minha cabeça e eu não tendo consciência do que eu era, né? Porque eu olhava assim, eu me via, eu não, é inacreditável, não dá para explicar, porque eu me olhava no espelho assim, eu me via, nossa, uma baleia enorme, assim, sabe? E aí eu falei, gente, deve ter muita gente que passa por isso. E eu penso mais nas adolescentes, porque a vida passa muito rápido, É. sabe? Eu falo que eu sou uma jovem senhora de 47 anos agora, mas eu falo assim, eu me sinto com 20. O que mudou para mim de lá para cá foram as experiências que eu tive, e eu falo muito isso, eu falo, eu queria ter 30 anos com a experiência que eu tenho hoje, assim, sabe? Sim. E Eu ia te perguntar, sabe o quê, Grazi, que ficou na minha cabeça, assim, estava te ouvindo e você contou que você começou o processo, você aprendeu algumas técnicas, mas lá no começo você sentia que não ia dar certo, né, você sentia que sentia. você não ia conseguir, mas teve algo que te fez confiar? E talvez seja, não sei se é claro para ti, assim, mas eu fiquei com vontade de te perguntar, assim, né. Teve Uhum. algo que te fez confiar. O que que te fez confiar? Você sabe me dizer? Você tem consciência? Então, o meu processo ele foi muito intenso, né?
E, e no começo, ali nos 2 primeiros meses, eu sempre confiei, na verdade, assim, quando eu comecei, eu sempre confiei muito na doutora. E aí, eu pensava assim, eu vou me dar essa chance. O meu pensamento era esse, porque eu falei assim, é a minha última tentativa, se não der certo aqui, eu vou ter que ir para a bariátrica, porque eu não consigo, eu pensava, eu não sou capaz. E aí teve uma técnica que a doutora inseriu para mim bem no início, que foi a da saciedade. E aí eu sou muito dedicada, né? Eu faço todos os exercícios e aí eu me lembro um dia que eu fiquei muito feliz, assim, porque eu cheguei no consultório e falei, doutora, eu não jantei ontem, porque eu não estava com fome. Só que a minha alegria não era porque eu não tinha jantado, porque eu não tinha tido fome, mas eu não tinha comido e eu iria emagrecer. E naquele dia a doutora, sabe, me colocou no caminho de novo. Falou assim, mas o legal não foi que você não comeu porque você vai emagrecer, é porque você não comeu porque você conseguiu entender que você não estava com fome. Naquele momento, eu falei, puxa vida, eu nunca na minha vida consegui sentir que eu estava ou que eu não... Aliás, eu sempre sentia que eu estava com fome, porque eu estava com fome o tempo inteiro, mas que eu não estava com fome, que eu não precisava comer porque eu não estava com fome. Nesse dia, para mim, acendeu uma chama de esperança. Eu falei, nossa, então eu acho que pode dar certo. Né? Então, esse foi o primeiro gatilho. Depois foi o exercício de revisitar os alimentos que eu estava acostumada a comer e ir percebendo isso. E esse dos alimentos, assim, um dia foi... Até eu não fiz com esse intuito, mas eu fui num restaurante japonês, que é a comida que eu mais gosto de comer, e eu gostava de comer em quantidade, e tem um tipo de, ali de sushi que eu gostava muito. E ele é muito gorduroso, assim. E aí, no dia que eu fui lá e eu pedi uma porção, fui sozinha ainda, pedi uma porção só para mim, 8, né? E na hora que eu comi o primeiro, eu falei, nossa, isso daqui não vai. E aí eu falei, puxa vida, eu consegui já identificar que eu não estou com fome, que eu estou saciada, e agora eu estou conseguindo identificar que nem tudo que eu comi eu gosto. Né? Ah, é legal comer né? Um dia, mas 8? Não, né? E ali, sabe, cada passo que a gente ia dando, ia me fortalecendo, assim, sabe? E me dando a esperança de que, puxa, tem uma luz no fim do túnel, continue que você vai conseguir. E o processo, e aí, cada dia é uma novidade. Um dia eu me peguei, assim, eu falei, puxa vida, gente, eu não penso mais em comida 24 horas por dia, sabe? Eu não comprava alimentos assim, pacote de bolacha, caixa de bis, porque para mim era tudo dose única. Não tem esse negócio, comer até, comi 3, tá bom? Não. Eu abri uma caixa de bis, eu tinha que comer até amassar a caixa e jogar fora. E hoje, sabe, eu não tenho essa necessidade mais. Já chegou situações assim de estar com amigos, assim, vamos comprar um chocolate, você quer? Eu não quero chocolate. Nossa, você não quer chocolate? Não quero, não tô com vontade. E, enfim, assim, sabe? Então, cada dia está sendo uma descoberta. Eu sei que eu preciso ainda, a gente está engatinhando ainda no processo, mas eu digo, assim, que só o fato de hoje eu conseguir, por exemplo, o dia que eu tenho vontade de comer uma pizza, sentar, uma outra coisa que me causava muito sofrimento, porque o círculo vicioso, né? Eu tô triste porque eu comi porque eu tô triste, né? E toda vez que eu sentava para me alimentar, mesmo se eu comesse uma salada, não importava o que eu estava comendo. Era um momento de extremo sofrimento e culpa. Eu podia estar comendo a salada com frango, com suco verde, que aquilo para mim não era natural, né? E aí, quando eu tinha os meus rompantes, aí era um terror. E mesmo que eu não tivesse um rompante, assim, uma compulsão absurda, sentei para comer um pedaço de pizza, que eu não comia nem 2, né? Mas aquilo ali já era um sentimento, assim, porque era aquele prazer extremo, que era a coisa que sempre me deu mais prazer na vida, sempre foi comer.
sabe? Parecia que a comida, ela me abraçava, assim, sabe? Ah, eu tô triste, eu como. Eu brinco que é aquela situação que o pessoal fala, ai, tô nervosa, não tenho fome. Eu, quando tava nervosa, eu queria comer até a porta da geladeira, né? Aham. E aí, sentar e comer o que você gosta, sem sentir culpa, sem pensar, nossa, mãe, eu vou passar o dia inteiro tomando chá de abacaxi, suco verde, não tem preço. É Não tem verdade. preço. Até porque a comida faz parte da nossa vida, né? É um momento que geralmente a gente está rodeado, assim, né? São momentos que a gente geralmente está rodeado da família, dos amigos. E eu nunca consegui aproveitar esses momentos porque o sentimento de culpa Era muito. era maior, assim, sabe? De não ter essa naturalidade no me alimentar. E como que você avalia? Claro que você sabe que eu digo sempre, né, que é um processo, Uhum. a gente vai melhorar e trabalhar a autoestima em relação com o corpo e com a comida para sempre, mas como que você avalia hoje a tua relação com a comida? Como que você se sente, né, na relação com a comida, hoje? Então, hoje eu quero ainda melhorar muito, mas eu me sinto na relação, assim, a minha relação com a comida hoje, eu sinto uma relação saudável. Porque eu não tenho mais essa necessidade de comer até passar mal. Eu já estou conseguindo identificar o que eu gosto e o que eu não gosto. Então, eu não preciso comer tudo, porque não é a última refeição da vida, nunca mais vai ter isso na minha frente para comer. Então, eu classifico assim como uma relação saudável. Mas, para mim, eu comecei o processo, como a gente conversou lá desde o começo que não ia ter dieta, eu comecei fazendo, eu sempre tive muito contato com coisas saudáveis, porque eu tenho uma vida de dieta, né? Então eu falei, nossa, se eu precisasse, eu podia prescrever dieta, porque eu já fiz todas as possíveis e imagináveis, né? Mas eu falei assim, puxa vida, eu vou começar a fazer escolhas mais saudáveis, né? Que sempre estiveram presentes na minha alimentação, porque a minha alimentação era uma alimentação de dieta. E aí, assim, eu almoçava aquela comidinha de dieta normal, arroz integral e não sei o quê, e aí à noite o negócio desandava, né? Comia 2 barras de chocolate, uma pizza inteira, enfim, né? Independente do horário, assim, tinha esses rompantes, né? Então sempre esteve presente. E aí eu falei, eu vou começar a ser mais cuidadosa, eu vou começar a fazer escolhas mais saudáveis ainda, e vou começar a tentar diminuir essas coisas não tão saudáveis, né? E outra coisa, assim, porque a compulsão, o transtorno alimentar, ele é a ponta do iceberg que a gente vê, né? E eu não tenho dúvida que o que me deu base para estar conseguindo é todo o contexto que a gente vem trabalhando as minhas emoções, trabalhando essa percepção de valor da pessoa que eu sou, das conquistas que eu tive, né? Então, eu falo que hoje é isso que sustenta todo o processo, assim, sabe? Então, ele começou com uma coisa meio intuitiva, que foi o que a doutora me indicou, e aí Sim. escolhas saudáveis, começar a diminuir, não, né, não comer, mas diminuir as coisas não tão saudáveis. Mas hoje eu me dou o prazer de comer o que eu tenho vontade. E muitas vezes, até comentei com a doutora na nossa última sessão, que o meu aniversário foi recente, e aí no dia do meu aniversário, a vida inteira sempre foi assim, eu vou comprar aquele bolo mais calórico que tem, aquele salgadinho, aquela coisa, porque parece que no dia hoje é meu aniversário, então hoje eu posso. E foi Uhum. tão engraçado que esse ano tem um bolo que eu sempre comi, que é um bolo fit, vamos dizer assim, né? Ele é um bolo mais saudável, feito não com farinha branca, e que eu amo aquele bolo. E aí eu falei, eu vou encomendar aquele bolo. Daí todo mundo falou, nossa, mas no dia do teu aniversário você vai pedir um bolo fit? Eu falei, ele é fit, mas é o bolo que eu gosto. Então é ele que eu quero. Então, diante disso, eu falo assim, puxa, eu acho que eu estou conseguindo ter uma relação mais saudável com a comida, sabe? Conseguir pedir uma pizza em casa e comer um pedaço, dois, e falar, estou satisfeita, não preciso comer mais. Essa pizza pode ir para o congelador, enfim, né? Então eu estou bem, bem satisfeita, assim, sabe? Eu tenho muito ainda, às vezes me dá umas bobeiras, assim, de balança, sabe? Eu acho que eu não estou emagrecendo,
né? E o processo foi transformador, né? Uma coisa que eu não falei, sem fazer dieta, sem fazer loucura, eu já eliminei 14 quilos, né? Então, às vezes dá umas bobeiras assim, ai, acho que eu parei de emagrecer, né? Mas aí eu falo assim, puxa vida, outra coisa que mudou completamente a minha relação com a academia, hoje eu vou fazer atividade física por prazer, é a minha válvula de escape, é o momento do dia que eu falo que os 2 maiores prazeres que eu tenho hoje é a terapia e a academia, porque são os momentos que são para mim, são os 2 momentos que eu estou 100% focada em mim. Então eu vou para a academia não mais com aquele pensamento de, nossa, eu tenho que pegar o maior peso do mundo, me lesionar, né? E porque eu tive um outro extremo oposto, né? Uma dessas vezes que eu emagreci muito, eu entrei aí eu peguei personal e não sei o quê, e daí a galera, né, adora. Aí, na época, o meu personal, nossa, você ganha massa muito fácil, que você já pensou em ser atleta de musculação? E aí eu entrei nessa loucura, então era aquela coisa, assim, que uma vez eu fui no endocrinologista, eu estava na época com 18% de gordura no corpo. E o normal de uma mulher, assim, né, é até 22, acho que 23, né? E ele olhou para minha cara e falou assim, ele me chamava de lasanha. Ele falava assim, você tá uma lasanha, o que você faz das 5 às 7 da manhã? Levanta e corre, em jejum. Então, a minha relação com a academia era assim também. Então, eu chegava lá, eu tinha que, meu Deus, botar todo o peso do mundo, porque, né? E hoje não. Hoje eu descobri um prazer enorme no Pilates, que eu nunca tinha feito. Hoje é um momento que para mim é quase uma meditação. E a academia hoje é um momento de prazer, assim, total. Mudou completamente, completamente. Que gostoso de ouvir isso, assim, que gostoso. E, claro, o foco não é o peso, mas você contou o quanto que você está diferente hoje, né? Seja com alimentação, seja com o teu próprio corpo, quando você falou da praia, foi muito legal. E, assim, se você pudesse dar uma dica, Uhum. pudesse dar uma sugestão para alguém que está hoje no mesmo lugar que você estava lá, antes de me conhecer, naquelas épocas de muita oscilação de peso, de muito extremismo, o que você diria para essa mulher? Eu diria para se dar a oportunidade de tentar fazer alguma coisa diferente do que todo mundo faz, né? Eu acho que cada pessoa é um mundo diferente. Eu acredito que, né, as dietas são super eficazes, mas elas não são para todas as pessoas, né? Então, se permita, assim, buscar esse conhecimento, essa ajuda, esse apoio profissional, porque não é contando caloria que você pode até mudar seu número na balança, mas você não vai mudar a sua percepção do seu corpo, a sua percepção de valor, porque o número é só um número. Eu já estive 20 quilos abaixo do que eu estou hoje, e hoje eu me sinto muito melhor e me amo muito mais do que quando eu tinha 20 quilos a menos, né? Eu até não tinha comentado em relação ao peso antes, mas eu citei porque as pessoas falam assim, ela tá com a autoestima elevada, só, simplesmente, mas não, é real, e eu brinco assim, como eu sou da área de finanças, né, eu falo, contra números não há argumentos, né? Sim. Então, se permitam, sabe, pensar um pouquinho fora da caixa. Eu acho que é super importante ter um acompanhamento com um médico, como um nutricionista, mas olha um pouquinho para dentro, sabe, tenta descobrir o que te leva a ter essa necessidade de comer sem parar, o que falta. E às vezes, sabe, a resposta não está na comida, em contar calorias, em reduzir o estômago, que às vezes é lógico que todos esses são, né, são alternativas para cada um, mas as alternativas as pessoas são diferentes, e às vezes a gente fica insistindo num processo que não é para nós. Sim. Né? É o que eu falo, hoje eu não me permito mais fazer dieta restritiva, deixar de aproveitar oportunidades com amigos, com família, porque eu me acho inadequada, porque eu não me acho mais.
Não me permito mais deixar de comer uma coisa que eu gosto porque vai engordar. Eu falo, hoje eu prezo muito mais pela minha saúde, pelo meu bem-estar, e não dá para ser saudável comendo alimentos não saudáveis todos os dias, né? Mas eu acho que isso é uma consciência que vem com o tempo, O equilíbrio, né? assim, né? O equilíbrio, exatamente. Mas se deem essa oportunidade, porque às vezes a gente olha para trás assim e vê, puxa, passou tanto tempo, eu sofri tanto tempo, eu podia ter aproveitado outras oportunidades, né? Mas o principal, não ter passado a vida sofrendo tanto, assim, porque eu sei que é uma dor extrema, assim, porque eu senti essa dor durante 40 anos, né? Uau. É limitador, assim, da vida, sabe? De você pensar, não vou fazer tal coisa, porque eu não vou, fico com vergonha, sabe? E, enfim, se deem a oportunidade de tentar outras alternativas, além de contar caloria, além de ficar 5 horas na academia. Existem outros processos que a gente pode fazer e que são maravilhosos também, que a gente, sabe, às vezes não é nem o número na balança, como eu falei, né? Durante muito tempo nesse processo, o número na balança não era o problema, mas é a visão que a gente tem no espelho, né? E é o que está aqui, né? Então, essa seria a minha dica. Eu fiquei muito feliz de você ter contado a tua história, ter dividido, até porque eu acho que você viveu muitos altos e baixos, né? E você viveu aí 40 anos brigando com a balança, é muita coisa, né? E você chegou assim muito desesperançosa, mas você começou a buscar as técnicas, você começou a se surpreender, aos pouquinhos você foi indo, você foi confiando mais até em você mesma, né? E o quanto isso fez toda a diferença, e tem feito, né? Porque é um processo, tem continuidade, ainda tem aí muita coisa pela frente, mas só o fato da autoestima já está melhor, da relação com a comida está melhor, né? Relação com melhor, com a atividade física. Olha quanta coisa, né, se a gente for ver, Muita coisa, mudou, né? muita coisa. Eu fiquei muito feliz de ouvir tua história, Grazi, obrigada por compartilhar. Imagina, eu que agradeço a oportunidade. Eu espero que contando um pouquinho da minha história, assim, as pessoas que se identificarem, assim, consigam enxergar uma luz no fim do túnel, porque ela existe, sempre existe, né? E às vezes a gente só está percorrendo o caminho errado. Né? Sim, muito bom, adorei, adorei, minha Eu querida. também, adorei, doutora. Um beijo. Um beijo enorme, muito obrigada, gratidão, mais uma vez, parabéns, que hoje, por acaso, né, coincidiu de ser o dia do psicólogo, né? Então, Isso. gratidão por estar me devolvendo a minha vida, porque quando eu cheguei aí no IPK, que eu já estava bem desesperançosa, assim, e focando num parâmetro que não ia me trazer felicidade, né? E eu acho que independente de número na balança de qualquer coisa, a gente existe nessa vida para ser feliz. Eu acho que esse é o maior objetivo de todos, né? E eu tô com a sua ajuda retomando aí as rédeas da minha vida e estou me sentindo cada dia melhor, mais feliz, mais tranquila, mais equilibrada. Então, parabéns pelo seu dia e muito obrigada. Obrigada a você. Um beijo. Até a próxima. Tchau, Tchau, tchau. tchau.